E seguimos na nossa solidão de quarentena, gravando e fazendo sozinho de casa o Polêmicas Vazias, né? Homem Lago está aí curtindo a sua quarentena em algum lugar deste Brasil. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal do Esporte Interativo, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo por aí, pegando o link e espalhando nos seus grupinhos de WhatsApp. Seguinte, nesses momentos de reclusão que nós estamos todos, a moda tá olhar para trás, né? E as pessoas relembrarem aí o passado. Polêmicas Vazias, então, vai fazer a sua seleção da década. Quem seriam os jogadores mais relevantes, os que mais se destacaram, os melhores jogadores da última década? Lembrando o seguinte, tá? A década, ao contrário do que muita gente cravou aí, ela não acabou em 2019, tá? Ela acaba em 2020, porque você não teve o ano zero. Então, obviamente, como a gente não teve o ano zero, começa a partir do ano 1. Então, a década, como a gente aprendeu, ela conta 2020. E aí, a partir de 2021, começa uma nova década. Mas, como o mundo tá todo zoneado, 2020 não vai fazer diferença nenhuma na avaliação no final das contas, né? Porque boa parte de 2020 vai estar parado. O futebol já tá parado aí desde março, provavelmente abril, mas maio, tirando aí férias, mais pré-temporada, mas não sei o que, é um ano perdido. Então 2020 não vai contar para nossa avaliação, de fato a gente vai recordar o que aconteceu até 2019 para cravar a seleção da década, que começa com Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, do Bayern de Munique, campeão do mundo, campeão da Champions, multicampeão alemão, o cara que ganhou tudo e que ajudou a revolucionar nesta década a posição, mostrando o quanto é importante o goleiro jogar com os pés, não só para evitar o recuo pressionado pela marcação, mas como iniciar saída de jogo, fazer transições, o goleiro participando das saídas e da maneira como os times jogam. Então, Manuel Neuer, talvez o grande símbolo dessa ruptura e desta mudança definitiva da função de goleiro. Aí você vai falar, poxa, mas e o Buffon? O Buffon, para mim, é o melhor goleiro da história. Só que o Buffon conta outros períodos, outra década, por exemplo. O Buffon, inclusive, começou a jogar no século passado. Então, nesta década, o Neuer foi mais relevante que o Buffon. Foi mais marcante, foi mais decisivo, foi mais vencedor, foi mais revolucionário. Portanto, Manuel Neuer é o goleiro desta seleção, que, digo logo, vai estar armada num 4-3-3 serelepe pra gente ganhar todos os jogos. Na lateral direita, acho que não tem pra onde fugir. Daniel Alves, multicampeão pelo Barcelona, campeão também pelo PSG, campeão por onde passou, inclusive pela seleção brasileira. Poderia ser mais campeão pela seleção brasileira? Poderia, mas é o grande lateral da década. Tem gente que fala do Lan e acho que em termos de ser vencedor, o Lan tem a Copa do Mundo pra si, coisa que o Daniel Alves não tem, mas o Daniel Alves foi mais relevante na função, foi mais importante, foi mais regular, foi mais constante e acabou ganhando mais, inclusive, né? Estamos falando do jogador mais vencedor da história do futebol mundial, é sempre bom lembrar isso. Ninguém ganhou tantos títulos quanto Daniel Alves, portanto, é ele o lateral da nossa seleção da década. E a zaga? Formada por Sérgio Ramos e Van Dijk. E aí você fala, poxa, mas peraí, o Van Dijk apareceu agora, só que com uma dominância que nenhum outro zagueiro teve. Nem Godin, nem Chiellini, nem ninguém, nem Piqué. Ninguém teve a dominância que o Van Dijk teve nos últimos 3, 4 anos. É uma imposição, é uma supremacia em relação aos outros, tanto que o Van Dijk esteve concorrendo e seriamente candidato a prêmio de melhor do mundo para muita gente, coisa que outros zagueiros aí não chegaram nem perto. Quem mais chegou perto foi o Sérgio Ramos, que já está na nossa seleção, porque o Sérgio Ramos também vencedor de tudo, muito dominante, um cara que cumpre várias funções, um símbolo do madridismo, capitão deste Real Madrid vencedor, então não tem como o Sérgio Ramos não estar na seleção. A outra vaga, eu acho que ela é bem discutível, tem gente com argumentos para o Piqué, tem gente com argumentos para o Godin, tem gente com argumentos para uma porção de gente, mas tecnicamente nenhum foi tão dominante, nenhum teve tanta supremacia quanto o Van Dijk. Então o Van Dijk, ele é um dos grandes que eu vi, inclusive. E tem menos tempo de recorte que os demais, mas ele foi tão bom, ele furou fila e tá aqui na nossa seleção da década. Lateral esquerda é mole, Marcelo, também multicampeão. Acho que as mesmas explicações que servem pro Daniel Alves, servem pro Marcelo. Campeão de tudo, dominante na função, eleito seguidamente o melhor lateral do mundo, seguidamente na seleção da UEFA, seguidamente lá na seleção dos prêmios de melhor do mundo, tanto da FIFA quanto do Bola de Ouro. Então assim, o Marcelo tá na categoria craque na lateral esquerda, então é ele. Vamos
para o meio-campo. Poderia ser aqui Busquets, poderia, mas o papel deste primeiro homem também poderia ficar com o Pirlo, poderia. Jogou uma barbaridade na Juventus. Só que assim, o grande Pirlo, ele fica entre parte desta década e muito da década passada, inclusive sendo campeão do mundo em 2006, tendo passagens relevantes pelo Milan, enfim. E na Juventus ele se torna esse regista ainda mais unânime no futebol mundial. Mas tem um cara que faz um papel de primeiro homem, pode fazer papel de segundo, representou uma mudança gigante na forma como a Alemanha controla o jogo, foi muito importante no Bayern, vencedor no Bayern, vencedor no Real, vencedor na seleção da Alemanha, chama-se Toni Kroos. Aí a galera fala, poxa, mas o Modric não é melhor que o Toni Kroos? Não, inclusive Polêmicas Vazias já fez um programa especial sobre os dois, o que mostra lá que fazendo funções parecidas, e inclusive o Kroos tendo a pecha de ser um cara mais defensivo que o Modric, ele conseguiu ter mais gols e mais assistências até na temporada em que ele não foi tão bem, ou teoricamente ele não foi tão bem, e o Modric foi melhor do mundo. Então assim, na melhor temporada de prêmios da vida do Modric, o Kroos jogou mais que ele, e jogou mais na década. Então o Kroos, ele é o pilar desse meio campo aqui, podendo fazer esse papel de primeiro homem sem problema nenhum. Esse papel poderia ser do Xabi Alonso, poderia ser do Busquets, poderia ser de uma porção de gente, mas na década o Kroos foi mais relevante que toda essa galera. À frente de Toni Kroos, Xavi e Iniesta, acho que é barbada. Vencedores, campeões, ditaram ritmo, ditaram moda, ditaram tendência. Existe um antes e um depois dessa dupla. O barcelonismo, o guardiolismo passa muito pelos dois. A Espanha vencedora passa muito pelos dois. O futebol tic-tac passa muito pelos dois. Um modelo de pensar futebol passa muito pelos dois. Então não tem como não ser Xavi e Iniesta. E o trio de ataque formado por Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo enfiado fazendo a função de 9. Ah não, mas outros 9 foram melhores que ele, era para ter o Suárez, era para ser o Lewandowski, era para ser não sei quem. Na boa, quando tá perto da área, fazendo esse papel, e ele cumpre esse papel em vários momentos. No Real, por exemplo, ele cansou de estar ao lado do Benzema, por mais que o Benzema circulasse, ele também começava a jogada da esquerda para dentro, mas ele se porta em vários momentos como um 9. Se você olhar o mapa de ação do Cristiano Ronaldo, então é ele nesse time aqui, porque não tem como deixar de um lado o Messi de fora, porque enfim é o Messi com tudo o que ganhou, com tudo o que fez na década, do outro lado o Neymar com tudo o que ganhou, com tudo o que fez na década e com o talento que tem. Então assim, não tem ninguém mais talentoso que o Neymar para ocupar aquele lado esquerdo, ninguém tão vencedor, ninguém tão relevante, ninguém tão próximo do topo que é ocupado por Messi e Cristiano Ronaldo quanto o Neymar. Então o ataque dessa seleção da década é formado por Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O nosso time é esse, recapitulando: Manuel Neuer, Daniel Alves, Sérgio Ramos e Van Dijk, Marcelo, Toni Kroos, Xavi, Iniesta, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. O treinador, Pep Guardiola, vencedor de Champions, vencedor de todos os campeonatos nacionais que jogou, dono de um Bayern dominante e inédito na Alemanha, dono de um City campeão e inédito na Inglaterra e comandante de um Barcelona também inédito e vencedor na Espanha. Lembrando que a gente tá pegando um rabicho de Guardiola na década, né? Porque ele ganha também lá em 2009, 2010 não faz parte da década ainda, vem a partir de 2011, que casa exatamente com o melhor time do Guardiola. O melhor Barcelona foi de 10-11. E aí entra 2012 já na fase de desgaste para ir embora. Ele fica um tempo fora, vai pro Bayern, faz toda a revolução que fez no campeonato alemão, na maneira como a Alemanha joga, e ele acabou influindo várias seleções, incluindo a seleção espanhola, incluindo a seleção alemã. Então não tem como o técnico da década não ser Pep Guardiola. Poderia ser o Klopp, acho que ele briga legal para estar aqui, mas o meu voto vai para Pep Guardiola. Lembrando, eu já tinha feito algo parecido lá no meu canal, a seleção obviamente ela é a mesma, e aqui no Polêmicas Vazias, para mais gente, com mais recursos, a gente repete a seleção da década, que é essa, um time fortíssimo. A gente vai deixar o espacinho lá embaixo nos comentários para você montar a sua seleção. Você pode escolher o esquema e aí montar a sua seleçãozinha da década. É sempre bom dar uma justificada em alguns nomes mais polêmicos, né? Porque tem os nomes óbvios que vão estar em basicamente todas as seleções e tem aquela galerinha do voto cult que é bom dar uma explicada, né? Então é isso, é nóis. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal do Esporte Interativo, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike. Mais importante, volte sempre. Tamo aí de braços abertos e fique em casa, meu chapa.